Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiros e concurseiras do meu coração, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tava lendo um livro, não tava dando nada por aquele livro, vou explicar melhor para vocês. Mas assim, o autor de repente, ele trouxe uma indagação, assim, uma interrogação tão poderosa, sabe, que mexeu tanto comigo. E eu falei, não, isso aqui é a cara de quem tá prestando concurso, eu preciso trazer isso para as pessoas. Todo mundo precisa refletir sobre isso. E eu decidi trazer esse vídeo para vocês. Gente, tenho que confessar, né? Eu adoro, já falei para vocês, eu adoro clássico da literatura. É muito importante a gente ler clássico da literatura para melhorar a nossa interpretação de texto, para melhorar o nosso repertório. E eu nunca tinha lido essa de Queiroz, eu comecei a ler essa de Queiroz, eu li O Crime do Padre Amaro esses dias. Aí eu falei, não, quero mais disso. Aí eu li O Primo Basílio e falei, não, quero mais disso. Fiquei viciada, que eu sou daquelas que maratona livro. E a gente tem que mudar esse conceito, a gente tem que começar a maratonar livro, gente. É muito melhor do que maratonar série. Tô falando pra vocês a verdade, porque você é o dono da história. As personagens têm a sua cara, né? Você que inventa, você sabe, é assim. E você aumenta seu repertório, você melhora a sua leitura e você fica bom em interpretação de texto para prestar concurso. Mas enfim. E aí eu acabei, né, o Primo Basílio, falei, não quero mais um. Aí comecei a ler o Mandarim, mas eu falei, gente, esse livro tá meio chato, né? Não desenvolve e tal. E de repente, gente, eu sempre dou uma segunda chance para os livros. É assim o que você tem que fazer antes do concurso. Você reprovou, dá uma segunda chance para os estudos, dá uma segunda chance, né? Para os seus sonhos, não desiste de primeira. E aí eu decidi continuar lendo o livro até que eu me deparei com uma interrogação que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho que vai fazer muita diferença se a gente aplicar na nossa vida como um todo, mas principalmente no estudo para concurso, né? O autor, assim, na verdade, o personagem principal, porque ele é narrado em primeira pessoa, ele começa a falar uma pessoa mediana, assim como a gente, né? Tem uma vida normal, não tinha grandes ambições, né? E ele ainda fala aqui, ó, eu sou um positivo racional. Só aspirava. Ai meu Deus, saiu aqui, gente. Peraí que eu toquei aqui no quinto. Eu só aspirava as coisas. Peraí. Ó, vamos lá de novo, ó. Som positivo, só aspirava ao racional, ao tangível, ao que já for alcançado por outros no meu bairro, ao que é acessível ao bacharel. Ele, gente, olha que ele traz duas coisas importantíssimas. Ele só era, ele só aspirava aquilo que era tangível para as pessoas no bairro dele. Quer dizer, às vezes a gente pensa em prestar um concurso, mas não é isso que eu quero dizer para vocês ainda não. A gente pensa em prestar um concurso, mas a gente vai ficar muito diferente das pessoas que nos rodeiam, né? Às vezes a pessoa quer ter um emprego, que tá tudo bem, casar, ter filhos, né? Viajar de vez em quando, tomar uma cervejinha no fim de semana, tudo bem quem quer isso. Mas e se a gente quer mais? E no nosso entorno todo mundo quer uma vida assim mais tranquila, né? Não quer grandes conquistas, né? Não quer se esforçar mais, não quer aprender mais, não quer crescer mais, né? Então às vezes a gente fica ali naquele teto, né? A gente não passa dali porque a gente está acostumado com aquele ambiente. E aí, quando um novo horizonte nos é mostrado, às vezes você faz uma viagem e conhece um novo horizonte, né? Eu tenho um conhecido que ele se casou, na época ele era namorado de uma mulher que já tinha viajado para vários lugares fora do país. E aí um dia eles viajaram para fora e ele falou assim que ficou chocado com aquilo, né? Um outro país, né? Eu acho que eu não sei se eles foram para Nova York. Eu sei que foi nos Estados Unidos, mas eu não me lembro ao certo a cidade. Eu sei que ele falou que ficou chocado com aquela grandeza. Ele falou, eu quero mais disso. Então, enquanto a gente está vivendo só naquele entorno, né? Do mesmo jeito, as pessoas que a gente conhece fazem as mesmas coisas, às vezes a gente não aspira a grandes coisas. Então, se a gente tem uma vida bem comum, a gente, assim, todas as pessoas ao nosso redor, às vezes a gente não se sente tão motivado para prestar concurso, para ter uma vida melhor, para ter estabilidade, para fazer boas viagens, para ter uma boa casa, um bom carro, porque aquilo soa um pouco estranho pra gente. E o personagem, ele era assim. E aí, um dia ele tava lendo um livro, e aí ele
ficou sabendo, né, através desse livro. Ele conta na história, olha que bacana, ele conta que ele estava lendo um livro, e aí no livro falava de um mandarim que vivia lá na China. E aí ele mostra tudo que aquele mandarim tinha. Tesouros, ouro, mulheres, né, muito luxo, coisas assim, naquela época, né, não existia carro de luxo naquela época. Esse livro foi escrito em 1890, por aí. E aí, só que aquilo pra ele falou assim, nossa, tem uma pessoa que tem tudo isso aqui, né? E aí vai, né, no livro, o livro ia descrevendo todo aquele luxo, tudo que aquele mandarim tinha lá na China, e no fim ele falava que aquele mandarim já estava cansado, né, já estava velho e tal, e que era um mito que tinha, né, por trás daquela história, que existia um sininho, e se você tivesse coragem de tocar o sininho, aquele mandarim morria na hora e você ficava com todo aquele luxo, todos aqueles tesouros, toda aquela riqueza, tudo que ele tinha. E aí, nesse livro, vem uma indagação. Tu, que me lês e és um mortal, tocarás tu a campainha? E aí? E aí ele começou a ficar angustiado com aquilo, porque ele pensou, imagina uma campainha, o mandarim morre, na hora você fica com todo aquele luxo. E aí, a hora que ele abriu os olhos, ele estava com a campainha assim do lado dele, estava vendo o mandarim e a campainha do lado dele, sabe? A hora que ele tá lendo assim, ele tem aquela vertigem. Eu tô no início do livro, eu não sei se ele estava sonhando, como que foi isso, né? Depois eu trago aqui para vocês. Mas ele ficou com aquela ideia latente. Será que eu teria coragem de tocar a campainha? Porque se eu tocar a campainha para ficar com tudo aquilo, aquela maravilha que eu nunca nem pensei que existia, que nunca foi minha ambição, será que eu tenho coragem? Porque o mandarim ele precisa morrer, eu vou matar ele se eu fizer isso. E aí aparece, né, uma pessoa lá e começa a falar pra ele, mas esse cara aqui, esse mandarim é imprestável, ele é malvado, ele já é um inútil, não sei o que. Não tem problema nenhum você tocar essa campainha e ficar com as coisas dele. Olha, aí começa a dar mais detalhes da riqueza, da vida luxuosa, né, de tudo aquilo que ele nem imaginava que existia. E você fala assim, Tati, o que isso tem a ver? Olha só, tocar o sininho e matar o mandarim é uma coisa que a gente sempre tem que fazer quando a gente começa a ter novas ambições, quando a gente abre a nossa cabeça e começa a querer crescer. Porque tocar o sininho, às vezes, é matar um monte de coisa que a gente vai ter que deixar para trás. Às vezes, o bairro que a gente mora, às vezes, a cidade que a gente mora, às vezes, alguns amigos se afastam quando você conquista, né, coisas mais grandiosas. Às vezes, até familiares se afastam da gente quando a gente conquista coisas maiores, né? E você vai ter que matar as suas desculpas, você vai ter que matar a sua preguiça, você vai ter que matar o não esforço, porque você vai ter que começar a se esforçar. Então você vai ter que matar várias coisas se você tocar o sininho para você conseguir todas aquelas coisas, né, maravilhosas que você não tem acesso hoje na posição que você está aqui, numa ambição de reles mortal. E com o concurso público é exatamente isso. E eu te pergunto, você tocaria a campainha? Você está disposto a tocar a campainha e a matar, às vezes, um monte de coisa que não presta? Eu saio de segunda a segunda com a minha turma, mas a minha turma desde de adolescente, né? A gente vai tomar cerveja, a gente vai sair, a gente vai curtir. E aí eu vou ter que ficar sentado, fechada num quarto, estudando para fazer boas viagens, para ter uma boa casa, para dar uma boa condição para minha família. Eu não vou fazer isso. Chego em casa, vou jantar, vou ver televisão, vou ver série, né? Eu vou ter que sentar num quarto e estudar. Eu vou ter que matar esse meu conforto. Será que você está preparado para tocar esse sininho? Será que você está preparado para tocar o sininho do desconforto e matar um conforto ilusório, né? Que você pensa que tem, mas que não te leva a lugar nenhum? Será? Eu quero deixar essa reflexão para vocês. Se você tocar o sininho de mudança de vida,
para alcançar coisas maiores, o que você vai ter que matar? Você vai ter que matar amizades, relacionamentos, você vai ter que deixar sua família de origem para trás, você vai ter que matar o seu conforto de ficar no sofá. O que você vai ter que matar se você tocar o sininho? Pensa nisso. E depois que você pensar nisso, me conta, você está disposto a tocar esse sininho e mudar de vida? Eu quero muito saber. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje e até o próximo vídeo. Vem com a Tati, que a vitória é certa.